Hermes Trismegisto, o mestre oculto da realidade. Existe um nome que atravessa séculos como um eco vindo de corredores esquecidos da história. Um nome cercado por pergaminhos queimados, templos soterrados e símbolos desenhados em ouro sobre a escuridão. Hermes Trismegisto. Para alguns, ele foi apenas uma lenda. Para outros, um sábio real que existiu em um tempo perdido entre o Egito e a Grécia. Mas dentro do hermetismo, Hermes representa algo ainda maior, a ideia de que existe um conhecimento escondido por trás da realidade comum. Seu nome nasce da fusão de duas figuras antigas. De um lado, o deus egípcio Tote, senhor da escrita, da magia, da matemática e da sabedoria sagrada. Do outro, Hermes, o mensageiro dos deuses na tradição grega, aquele que atravessava mundos, carregando o conhecimento entre o céu e a terra. Da união dessas duas forças surgiu Hermes Trismegisto. O 3 vezes grande. Grande na mente. Grande no espírito. Grande no entendimento do universo. Segundo antigos textos herméticos, Hermes teria recebido os segredos da existência, leis invisíveis que governam a mente humana, a matéria, o tempo e a consciência. Mas aqui começa a verdadeira pergunta. Que conhecimento era esse? O hermetismo não é apenas uma religião. Também não é somente filosofia ou magia. Ele funciona como uma espécie de mapa interno da realidade. Uma tentativa de entender como o universo opera por trás da aparência das coisas. Enquanto muitas tradições buscavam respostas fora do ser humano, os ensinamentos herméticos afirmavam algo diferente. O universo também existe dentro de você. Por isso a frase mais famosa do hermetismo atravessou os séculos. O que está acima é como o que está abaixo. Uma ideia simples, mas profundamente inquietante. Ela sugere que existe uma conexão entre tudo. Entre mente e matéria. Entre emoções e acontecimentos. Entre o microcosmo humano e o macrocosmo do universo. Para os hermetistas, o ser humano não está separado da criação ou da ideia de uma consciência criadora. Ele participa dela, faz parte dela, está integrado a ela, o ser humano a contém e está contido nessa consciência. E talvez seja exatamente isso que tornou esses ensinamentos tão poderosos e tão perigosos. Durante diferentes períodos da história, muitos conhecimentos ligados ao hermetismo foram escondidos, queimados ou tratados como proibidos. Bibliotecas desapareceram. Manuscritos foram destruídos. Símbolos passaram a sobreviver apenas em sociedades secretas, alquimistas e estudiosos do oculto. Mesmo assim, as ideias atribuídas a Hermes continuaram reaparecendo através dos séculos. Na alquimia, na astrologia, na filosofia esotérica, na psicologia simbólica, e até em conceitos modernos sobre consciência e percepção da realidade. Mas existe um detalhe importante que muita gente confunde. Hermetismo não significa adorar entidades ou invocar forças ocultas. Na essência, ele fala sobre transformação interior, sobre compreender a própria mente, observar padrões invisíveis, despertar consciência. Os antigos hermetistas acreditavam que a maioria das pessoas vive presa em uma espécie de sono mental, repetindo emoções, desejos e medos automáticos. Como se a realidade fosse uma prisão construída dentro da própria percepção. E o conhecimento seria a chave para sair dela. Por isso Hermes se tornou um símbolo tão poderoso. Ele representa aquele que atravessa os véus da ignorância. O guardião das portas ocultas da consciência humana. Não como um deus distante, mas como um arquétipo da busca pelo entendimento. Talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido descobrir quem Hermes Trismegisto foi. Talvez o verdadeiro mistério seja entender por que tantas civilizações diferentes acreditavam que existia um conhecimento escondido dentro do próprio ser humano. E talvez essa jornada pelo hermetismo não seja apenas sobre o passado. Talvez seja sobre decifrar a própria realidade antes que ela continue sendo vivida no automático.
Porque, segundo os antigos textos herméticos, aquele que aprende a compreender a si mesmo começa, pouco a pouco, a compreender o universo inteiro. Enquanto mergulhamos nesses símbolos antigos e nos mistérios escondidos da consciência, já se inscreve no canal e continua essa jornada com Joshua e Zig. Porque essa série não é apenas sobre história, ocultismo ou filosofia. É uma exploração pelas camadas invisíveis da mente humana, pelos conhecimentos esquecidos e pelas perguntas que atravessam civilizações há milhares de anos. Então ativa o sino, entra nessa travessia com a gente, e prepare-se para abrir portas que talvez nunca tenham sido abertas antes. E existe uma camada ainda mais profunda dentro do hermetismo que quase nunca é explicada de forma simples. Os antigos ensinamentos herméticos afirmavam que a realidade não é apenas física. Ela também seria mental. Isso não significa que tudo é imaginação. A ideia é mais complexa. Segundo Hermes, a mente influencia a forma como percebemos, sentimos e até moldamos nossa experiência da realidade. Por isso, um dos princípios mais famosos do hermetismo diz: o todo é mente. Os hermetistas acreditavam que o universo surgiu primeiro como consciência antes de se tornar matéria. Como se toda existência fosse sustentada por uma inteligência invisível. E é aqui que o hermetismo começa a tocar em algo que continua assustadoramente atual. Porque até hoje a humanidade vive cercada por distrações, impulsos e condicionamentos invisíveis. Pessoas repetem padrões emocionais sem perceber. Vivem consumidas pelo medo, ansiedade, comparação e desejo constante. Os antigos hermetistas chamavam isso de inconsciência. Para eles, alguém dominado pelas próprias emoções não era realmente livre. Era apenas conduzido pelas forças ao redor. E talvez seja por isso que o hermetismo sempre deu tanta importância ao autoconhecimento. Conhecer a si mesmo não era visto como uma frase bonita. Era considerado um processo de despertar. Observar os próprios pensamentos. Perceber os próprios impulsos. Entender os próprios medos. Porque aquele que não entende a própria mente acaba sendo controlado por ela. Hermes ensinava que existem leis invisíveis atuando o tempo todo. Mesmo quando ninguém percebe. Os hermetistas organizaram essas ideias em princípios conhecidos como as leis herméticas. Princípios que tentavam explicar como energia, emoção, consciência e realidade se conectam. Entre eles, o princípio da vibração. Nada estaria completamente parado. Tudo vibra. O princípio da polaridade. Luz e escuridão seriam extremos da mesma força. O princípio do ritmo. Tudo sobe e desce. Expande e recolhe. O princípio de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Esses ensinamentos não eram vistos apenas como teoria. Eles funcionavam como ferramentas de observação da vida. Os hermetistas acreditavam que compreender essas leis ajudava o ser humano a sair do caos interno. Mas existe outro ponto importante. O hermetismo nunca prometeu poderes instantâneos. Nunca foi sobre virar uma figura sobrenatural. A verdadeira alquimia hermética era interna. Transformar ignorância em entendimento. Transformar medo em consciência. Transformar impulsos em domínio próprio. Por isso muitos alquimistas falavam sobre transformar chumbo em ouro. Talvez não estivessem falando apenas de metais. Talvez o chumbo fosse a mente humana presa na escuridão. E o ouro representasse consciência desperta. Com o passar do tempo, parte desses conhecimentos foi envolvida por exageros, misticismo comercial e interpretações distorcidas. Mas no centro do hermetismo ainda existe uma pergunta extremamente humana. O que acontece quando alguém começa a enxergar além das ilusões automáticas da própria mente? Talvez seja exatamente aí que Joshua e Zig começam sua jornada. Não como heróis perfeitos, mas como exploradores da consciência.
Dois viajantes atravessando símbolos, sonhos, medos e fragmentos esquecidos do inconsciente humano em busca de algo que quase toda pessoa procura, mesmo sem perceber. Entendimento. Por que o hermetismo não começa em templos antigos? Ele começa no instante em que alguém decide observar a própria realidade de maneira diferente. E talvez Hermes Trismegisto tenha se tornado eterno justamente por isso. Não por ter deixado respostas prontas, mas por ter deixado portas.